Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e ele dorme em suas camas, ele pode falar ao ouvido deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-los do orgulho. Jó 33, 14 e 17. A chave é: Deus está falando, porém, quem são os ouvidos dispostos a ouvir? Deus está falando, quem são os ouvidos dispostos a ouvi-los? O deserto vai passar, você vai sair do deserto, porque existe um Deus no meio do deserto. E é interessante que eles estavam sem água, e não choveu, não ventou, e veio água de Edom e encheu todas as cisternas. Alguns dos historiadores disseram que uma represa lá em Edom tenha estourado e a água veio correndo, enchendo os poços, e nenhum deles morreu de fome ou de sede. Deus não precisa de circunstâncias para fazer milagre. Aleluia. Deus não precisa de nuvens para que caia chuva sobre as nossas vidas. Deus faz do jeito que Ele quer, e como Ele quer, pelos meios, através dos meios, independente dos meios. Esse é o nosso Deus. Não culpe a Deus por seus erros. Essa é a oportunidade de colocar as coisas no lugar. Ouça a voz de Deus. Se você se colocou no meio do deserto, ouça a voz de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. A voz de Deus é sempre um sinal de esperança. Versículo 12. Abrindo seu versículo 12. De Reis 3. Vamos aprender mais uma coisa aqui, mais um passo. A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram para falar com ele. A palavra, guarda essa palavra, desceram para falar com ele. Olha o paradoxo. Segundo passo que eu quero dar para vocês. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos descer. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos descer. Olha o paradoxo. Se Deus habita nas alturas, mas se você quiser encontrá-lo, você não sobe uma escada, você desce para o vale. Se Deus habita nas alturas, e você quer encontrá-lo, você não sobe uma escada, você desce para o vale. E nem sempre o vale é bom. No Salmo, tem um Salmo 87, que fala sobre o vale de Baca, ou vale do lamento. Todo mundo que iria para Jerusalém, para o sacrifício, ou para algum tipo de festa, tinha que passar pelo vale de Baca. Se você quer chegar ao lugar onde Deus quer te colocar, você precisa descer ao vale. Vale do lamento, vale do choro. Você não sobe. Se Deus habita ou está sentado no trono, mas se você quiser ouvi-lo, você senta no chão. Você não senta em outro trono. Deus está sentado no trono. E se você quiser ouvi-lo, você não senta em outro trono. O problema é esse. O problema é que a gente está se colocando na posição de Deus e quer sentar em outro trono. A gente começa a determinar a Deus o que precisa ser feito. A gente começa a dizer para Deus o que tem que ser feito. Eu determino, eu falo. Eu tenho, algumas vezes na minha vida, eu tentei determinar algumas coisas sobre meu pai e minha mãe. E os dois aqui estão testemunho disso.
E na verdade, todas as vezes que eu tentei determinar algo para o meu pai ou para minha mãe, eu recebi uma recompensa. Ou era uma chinelada, ou era cinto. Porque eu não estou na posição deles, eles são autoridade sobre a minha vida. Pai, eu determino, e tentei fazer isso várias vezes, tá? Que o Senhor me empreste um carro para eu sair com os meus amigos. Meu pai, o dia que você comprar um carro, você faz isso, porque até então tu não pagou um boleto meu. Então o carro é meu. Você está entendendo? A posição de Deus e a sua posição? Você precisa entender isso. Nós precisamos descer. Você não pode se colocar na posição de Deus. O segredo para ouvir a voz de Deus é descer. Rendição, humilhação, humildade, reconhecer quando Deus é, o que Deus é. E quando a crise chegar, a melhor coisa a se fazer quando estamos sem esperança é descer e se render ao Senhor. Senhor, você sabe por que você levanta as mãos no assalto? E a gente diz que você se rendeu. É porque você não pode fazer nada diante daquela situação. Você não pode reagir, você não pode pegar nada, porque senão você morre. Diante de Deus é a mesma coisa. Se você quer ouvir a voz de Deus, se renda ao Senhor. Renda. Entregue-se ao Senhor. Diz que você não é capaz de fazer nada. Passos para conhecer a Deus. Ouça a sua voz e se renda. Jeremias 18:2. Levante-se e desça à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Renda-se a Deus, entregue-se a Jesus e ouça a sua voz dizendo: filho, eis que estarei com vocês todos os dias da sua vida. Eu quero encerrar esse texto, pedir para o pessoal não chegar. Quando eles foram ouvir a voz do profeta, quando eles ouviram a voz de Deus, e não é só ouvir a voz de Deus, tá? É você também confiar em Deus e fazer aquilo que Ele está falando. Quem de nós aqui, no meio do deserto, ia começar a cavar poço? Quem de nós? Fala a verdade. Deus, que ordem, desculpa, tá? Que ordem estúpida. Não tem chuva, não tem água, e o Senhor está mandando cavar poço. Ouvir a voz de Deus sem obedecer não serve de nada. Ouvir a voz de Deus sem entender que Ele é o dono de todas as coisas. Eu me lembro da história de uma menina que estava orando: Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor hoje. Eu quero ser instrumento do Senhor hoje. E aí Deus falou no coração dela: entra de bananeira naquela loja. Aí falou: calma aí, Deus. Era isso. Essa voz é do inimigo. E ficou no coração dela: entra de bananeira, plantando bananeira, plantando bananeira. Ela falou: Deus, eu vou ficar dando de palhaço. Palhaça. Entra de bananeira agora. Aí ela pensou: pô, Deus não mandou matar ninguém. Chegou lá, olhou para o final da loja, plantou bananeira e deu 2 passos. Ela falou: tá bom, Deus. Aí aquele sentimento saiu dela. Aí uma mulher chegou até ela e começou a chorar, e ela não sabia por que ela estava chorando. Cara, eu só plantei bananeira. Por que você está chorando? Porque eu falei: se o Senhor existe, a mulher que estava chorando, se o Senhor existe, se o Senhor é real, que alguém entre plantando bananeira. E quando eu vi você plantando bananeira, eu entendi que Deus era real. E que Deus ouve a minha oração. Então, ouvir a voz de Deus sem obedecer não serve de nada. Se eles não tivessem cavado o poço, a água ia passar e eles morreriam de sede. Deus ia mandar a provisão,
mas eles morreriam de sede. Quantas vezes